E esse país aqui realmente é complicado. Toda hora a gente tem alguma novidade. É uma novidade mais bizarra do que a outra. Primeiro, eles começaram a taxar tudo que é investimento que tinha ali alguma isenção. Taxaram as LCI, LCA, CRI, CRA, dividendos. Eles estão atirando para todos os lados. E eles também estão mirando as criptomoedas. O que nós podemos fazer para que as criptomoedas também paguem imposto? Pois é. Então agora nós vamos ter regulação da atividade de mineração de bitcoins. Se você estiver minerando bitcoins em casa, se prepara para ser taxado. E também tem aquele detalhe, você vai também ter que ser registrado. Como é que vai ser essa bizarrice? Vamos conversar melhor sobre isso no vídeo de hoje. Meu nome é Pedro, eu tenho 41 anos. Seja bem-vindo ao canal. E nós temos aqui o PL 2766 do deputado Flávio Nogueira, do PT. Tinha que ser do PT. Tudo bem. E o que esse projeto está falando? Aplica dispositivos legais à comercialização, uso, troca, mineração e armazenamento de criptomoedas, baseando-se nos princípios de livre mercado e livre concorrência e da outras providências. Cara, você colocar princípios de livre mercado e livre concorrência em um projeto de lei estatal, e ainda por cima quem está colocando isso aqui é um deputado do PT, realmente é uma coisa assim que nos faz pensar muito a respeito disso. Mas tudo bem, eu só estou fazendo aqui críticas vazias e tal, aí as pessoas vão falar, você não leu o projeto de lei. Vamos fazer isso então? Vamos ler o projeto de lei? O que esse projeto aqui está falando? E primeiro que ele é muito grande, tá? Se eu for ler tudo isso aqui, esse vídeo vai passar fácil aí de 2 horas. Mas para o entretenimento de vocês, vamos puxar aqui alguns pontos relevantes. Aqui no artigo 1º e no artigo 2º, ele vai passar aqui todo o glossário. Se você não sabe como é que funciona o tal do Bitcoin, como é que funciona criptomoedas, o que é blockchain, inclusive se você não sabe o que é fintech, de repente você está falando assim, olha, eu cheguei agora, eu não sei o que é fintech, eu procurei na internet, será que tem alguma fonte que eu posso consultar isso? Esse projeto de lei é a solução dos seus problemas. Aqui você vai descobrir o que é uma fintech. Vamos conferir agora nesse projeto. Para os efeitos dessa lei, aqui no artigo 2º, considera-se. E ele fala o que é criptomoeda, ele vai falar toda uma parte aqui, toda uma explicação, ativos, ativo digital, criptoativo, mercado de criptomoedas. Se você não sabe o que é o mercado de criptomoedas, está aqui a explicação, está tudo aqui. O que é Bitcoin? Está aqui a explicação também. Você nunca ouviu falar de Bitcoin na sua vida? Está aqui a explicação. O que é uma altcoin? O que é uma stablecoin? Pois é, blockchain. Você não precisa mais ficar procurando em 1001 tutoriais. Está toda a explicação nesse projeto de lei. Está tudo aí, na mão, de mão beijada. É só acessar e ler. E aqui vamos passando. Vamos ver. Bloco Gênesis. Aí um nome que eu nunca ouvi falar. Depois eu vou pesquisar sobre isso. Nó, token, NFT, mineração com painéis solares. O que é mineração com painéis solares? A mineração, vamos ver essa explicação aqui. Mineração efetuada por intermédio da energia, possibilidade ou painéis solares e de forma sustentável a longo prazo. Cara, eu nunca pensei que mineração com painéis solares poderia envolver painéis solares. Que coisa incrível! Agora eu sou um verdadeiro gênio com essa informação. Entendeu? Tomem cuidado comigo. Minerador de criptomoedas, ele explica também o que é. E vem aqui e vai falando um monte de coisas. Rede descentralizada, o que é uma exchange, o que é uma wallet, o que é uma hot wallet, o que é uma cold wallet. Tá tudo aqui. O que é chave pública, chave privada, armazenamento frio, contrato inteligente, trader, fintech. Olha só que coisa impressionante. O projeto vai te dizer o que é uma fintech. Se você não sabe o que é fintech, tá aqui a solução dos seus problemas. Mas já tem ele está fazendo alusão a outra lei lá que já explica o que é fintech. Não tem problema. Para que você consultar 1001 leis?
tudo que você tem que fazer é consultar esse projeto, tá toda a explicação aqui para você saber. E vai passando o que é um livro branco, o que é um livro amarelo. E por aí vai. Aí agora começam as partes engraçadas desse projeto de lei. Como se a outra não fosse também, né? A criptomoeda não depende do controle de bancos, instituições financeiras, grandes corporações ou governo para ser emitida ou para confirmar suas transações. Colocaram na lei que agora as criptomoedas não precisam de controle estatal. Agora está regularizado. O governo está dizendo que as criptomoedas não dependem do governo. Incrível! Está na lei. A partir de agora, a criptomoeda pode ser emitida sem autorização estatal. Antes disso não podia, tá, pessoal? Se vocês pegaram criptomoedas que foram geradas antes desse projeto de lei, podem descartar porque não serve para mais nada. Vamos continuar. Criptomoeda não possui respaldo nem garantias oferecidas pelo Estado, pelo Banco Central do Brasil ou qualquer instituição nacional, tá? Criptomoeda não é dinheiro, nem moeda que tenha curso legal na República Federativa do Brasil. É dinheiro sim, mas isso aí é uma conversa para outro vídeo, tá? O que eu gostaria que vocês vissem é justamente aqui no artigo 10, e aqui é a coisa que já começa a ficar perigosa. Para o uso das máquinas mineradoras de criptomoedas, o minerador deve possuir licença de autorização para minerador de digital, que o identifique e certifique no plano profissional, permitindo-lhe realizar profissionalmente suas atividades. A licença de autorização para minerador digital deve ser solicitada à instituição de registro de plataformas virtuais e traders institucionais em um prazo de 90 dias contados a partir do início de suas atividades de mineração, sob pena de ser punido com a suspensão das suas atividades. Ou seja, então a partir de agora, se você quiser ser minerador de bitcoins, você vai ter que ter agora a carteirinha lá estatal dizendo que você pode fazer isso. Alguém precisava avisar esse deputado que não vale muito a pena minerar bitcoins no Brasil, porque existe a questão do custo da rede elétrica. Se você for fazer essa atividade de mineração, você tem que colocar isso também na ponta do lápis, porque se o custo da rede elétrica for proibitivo, você vai minerar para quê? Os bitcoins que você vai obter ali não vai ser suficiente nem para pagar a conta de luz, que pode ser muito alta. Ah, mas e se eu fizer uso de painéis solares, essas coisas? Tudo bem, aí já é uma outra conversa. Aí a gente já está falando de fazer um investimento muito mais alto. Você vai ter que também adquirir dispositivos próprios para mineração, que também existe isso agora. Você não consegue minerar bitcoins aqui no seu próprio computador, porque realmente o custo energético e a capacidade computacional necessária ela é muito alta. Hoje, a rede Bitcoin ela exige uma capacidade tão alta que só dispositivos dedicados, eles desenvolvidos especificamente para esse fim, ou seja, ele não faz mais nada, ele só se liga à rede e minera, e não faz mais nada além disso. Apenas esse tipo de dispositivo é que está sendo viável hoje para a mineração de Bitcoins. E é aquele negócio, nós já temos ali a inviabilidade por causa de todo o custo proibitivo, todo o custo do Brasil. E ainda por cima você vai ter que ter uma carteirinha para minerar bitcoins. É realmente complicado. Aqui no artigo 11 também tem uma parte bem interessante. Uma transferência de moedas só pode ser executada caso as condições registradas no contrato inteligente forem atendidas. Ou seja, você fazer transações no P2P a partir de agora está proibido. Ninguém mais pode fazer P2P, tá? Se você fizer, você vai ser pego. Olha o aviso. Tá bom? O artigo 13 aqui também é bem interessante. Todo trader institucional deverá possuir obrigatoriamente uma licença de autorização para especular com criptomoedas a traders institucionais emitidas pela instituição de registro de plataformas virtuais e traders institucionais que o habilite e certifique formalmente como analista financeiro de criptomoedas. Para obterem a licença de autorização para especular com criptomoedas a traders institucionais, os traders institucionais deverão cumprir com os seguintes requisitos.
possuir curso de nível superior sobre mercado de capitais ou similar. Você vai ter que até agora diploma emitido pelo governo. Caso tenha formação autodidata, deverão ser aprovados em um exame de avaliação que será aplicado pela Instituição de Controle Fiscal de Criptoativos e Tecnologias Financeiras. Se você não passar na provinha, também você não pode mais operar, tá? Então essa carteira fria que você tem aí, pode jogar fora, a menos que você faça lá o curso superior. E aí vem outras coisas. Não possuir sentença condenatória criminal na justiça, nem está respondendo a processo penal em curso. É realmente uma questão interessante. Mas vamos lá. Anexar o registro da sua carteira de identidade, seu CPF, a exchange ou a outras plataformas que ofereçam o serviço de especulação com criptomoedas. Isso já existe, na verdade. A questão do KYC. Você não consegue operar em plataformas registradas, corretoras, sem que você passe o KYC, se você se identifique, envie sua documentação. Isso aqui é meio que chover no molhado. Aqui eles estão pedindo só mais uma burocracia, colocar uma burocracia a mais para você poder operar nesse mercado, o que acaba não fazendo tanto sentido assim. A gente pula agora para o artigo 15, que é a justificativa desse projeto. E claro, você acha que tudo que eu estou falando aqui para trás que é a justificativa? Cara, a justificativa está aqui no artigo 15. Todos os lucros obtidos pela negociação de criptoativos dentro do mesmo dia são taxados para imposto de renda. Dentro do mesmo dia, assim que você vender com lucro, você já tem que pagar o imposto de renda. Na hora, no ato. E é aquele negócio, nada de P2P, tá? Se você fizer o P2P, vão te pegar. Você vai ser preso. Depois, indica que eu não avisei. Show de bola? E vai pagar o DARF. Ai de você se não pagar o DARF. Tá bom? É sério, pessoal. O artigo 19 também traz um trecho bem interessante desse projeto. As plataformas virtuais que oferecerem serviço de comercialização com criptomoedas devem prestar gestão de segurança de informação e de cibersegurança, com a finalidade de... E aí ele vai passar algumas coisas, mas essa aqui é uma parte muito complicada. Por quê? Porque quando você vai operar ali com bitcoins ou outras criptomoedas, você precisa ter um conhecimento de segurança um pouquinho maior do que outras pessoas. Aqui no canal, eu trouxe até um vídeo mostrando o que você tem que fazer no teu celular offline antes de começar a usar ele para assinar transações de Bitcoin. Você não pode simplesmente pegar um celular velho, baixar a Electron ali, desconectar e pronto, é esse celular que eu vou usar. Não. Tem todo um passo a passo que você tem que fazer naquele celular para que ele fique realmente seguro para você fazer transações. Tem, inclusive, vídeos por aí que falam que você não deveria usar celular offline porque isso é muito perigoso. Calma, respira fundo antes de você acreditar nessas coisas. Você pode sim usar um celular offline, contanto que você tire ali algumas brechas para segurança, algumas brechas que inclusive são bem fáceis de burlar. Por exemplo, se o seu celular está offline, mas ele tem o Bluetooth ativo, isso aí é uma brecha de segurança muito fácil de explorar. Ou se ele tem busca por Wi-Fi, busca por Bluetooth, tem toda uma série ali de brechas que podem ser exploradas por um atacante, inclusive se o seu celular for roubado, porque é aquele negócio. Se você está pensando na segurança dos seus ativos ali, você tem que pensar inclusive nessa possibilidade. E se meu celular for roubado? E se meu celular for invadido? E se uma pessoa que entrou ali na minha casa pegou o dispositivo? E agora? Pois é, se você tomar certas medidas de segurança, você se protege inclusive quanto a isso. Mas então, é aquele negócio, você tem que ter a informação correta. Dá uma olhada depois, porque o vídeo ficou muito bom, tá, pessoal? Ficou show de bola. Mas o que esse artigo aqui, ele está abrindo de margem? Ele está dizendo o seguinte: se o Zezinho da esquina ali, ele começou a investir em bitcoins e ele foi hackeado, a responsabilidade já não é mais dele. A responsabilidade é lá daquela plataforma que deu assessoria ou que permitiu que ele fizesse comercialização. Então, daqui a pouco, essas plataformas, elas vão ter que criar elas próprias mecanismos de segurança, porque senão, esse Zezinho da esquina pode colocar ela na justiça e agora ela vai ser penalizada porque ele foi descuidado com a segurança dele próprio. Ele não quis se informar sobre métodos, sobre questões de segurança,
Agora, ele coloca a responsabilização em cima dessas plataformas, o que pode acabar inviabilizando o funcionamento delas. A gente já sabe que esse setor ele é um setor muito atacado, ele tem toda uma questão ali, a questão de gestão de custos. Se, por exemplo, toda hora você ouve falar de uma outra corretora que quebrou, por quê? Porque não é uma tarefa tão simples assim, gestão de custos nesse tipo de atividade, e se você fica regulando, colocando custos e mais custos, a atividade simplesmente vai ficando inviabilizada. Então agora as corretoras ou essas plataformas elas vão ter que ser responsáveis pela segurança de quem está operando naquele mercado, como se quem estivesse operando ali não tivesse aquela obrigação natural de se informar sobre questões de segurança. É aquele negócio, eles realmente estão empurrando as pessoas para a informalidade nesse caso. Cada vez mais o mercado de criptoativos ele está saindo da seara legal para ir para a informalidade ali, para o P2T, que não deveria acontecer, a gente sabe, mas acontece, e acontece muito. O artigo 21 ele também traz outras informações. Para que uma plataforma virtual nacional ou internacional seja autorizada a prestar seus serviços, deve cumprir as seguintes exigências: contar com assessores de investimento, mais custos; intermediar a comercialização de ativos digitais, mais custo; contar com suporte virtual de atendimento ao cliente com sistemas de difusão de informação e divulgação de risco. Olha só, agora você tem que criar um data center para esse pessoal. Não que algumas já não ofereçam isso, mas você simplesmente obrigar que todas ofereçam esse tipo de serviço, você só está, como é que se diz, concentrando o mercado. Quem não tem condições de manter uma estrutura dessas, vai quebrar, já está fora. É o que está dizendo aqui. E o governo diz que combate monopólios. É aquele pessoal, sem a existência de um Estado, quem combateria os monopólios? E aí eu faço a pergunta, sem a existência de um Estado, quem seria o responsável pela criação de monopólios? Aqui, artigo 22. Cria-se a instituição de registro de plataformas virtuais e traders institucionais com a função de registrar de forma eletrônica as pessoas jurídicas que se dediquem à comercialização ou mineração de criptomoedas e que façam uso das tecnologias financeiras usadas pelas plataformas virtuais, exchanges e wallets. Então agora, já não bastasse todas as agências de regulação que a gente tem, vai criar agora mais uma agência de regulação especificamente para a questão das criptomoedas. Então é a Bitcoin Brás que estão criando. Será que vai dar certo? Não sei. Depois vai vir outras coisas aqui que vai dizer, aqui no artigo 24, requisitos para o registro, vai falar um monte de coisas, 25. Agora chegamos aqui no artigo 29. Para que as plataformas virtuais possam oferecer seus serviços de comércio com criptomoedas, elas devem registrar-se na instituição de registro de plataformas virtuais, que a gente falou no artigo anterior, que deverá emitir uma licença que garanta e certifique o completo desenvolvimento de suas operações dentro do território nacional. Então agora você tem que ter um alvará de funcionamento para poder ter uma plataforma que permita que as pessoas façam P2P. Se você criar uma por conta própria, o país-estado vai chegar aí e vai te derrubar. O que isso vai causar de efeitos? Muita gente simplesmente vai abrir plataformas fora do Brasil. E eu acho, não posso dizer com certeza, né? Eu não tenho bola de cristal, mas eu acho que muita gente vai começar a operar nessas plataformas. Isso, inclusive, já acontece. Muita gente opera em corretoras fora do Brasil justamente por causa dessa regulação. Toda essa sanha regulatória e toda essa sanha arrecadatória desse governo que está aí. É realmente muito complicado. E, por último, o artigo 31, que algumas pessoas podem dizer que é uma parte interessante do projeto, mas também tem lá suas críticas. Cria-se a instituição de regulamentação de criptoativos e tecnologias financeiras para regulamentar e legalizar as condutas das pessoas físicas e jurídicas que façam mau uso de criptoativos e tecnologias financeiras, com tendências a cometer ilícitos como fraude, legitimação de ganhos ilícitos, lavagem de dinheiro, financiamento de vocês estão lendo aí, delitos e por aí vai. Ou seja, aquela pessoa que usa criptoativos para cometer ilícitos, crimes.
realmente é uma parte que a gente pode olhar, que faria algum sentido, mas a gente começa a pensar, tá, se a pessoa ela está querendo cometer delitos, ela não vai usar corretoras, ela não vai usar os meios legais, ela vai justamente ir para os meios ilegais, os meios lá, o submundo, lá, a dark web. É para lá que essas pessoas vão quando elas querem cometer delitos, porque elas não querem deixar rastros. Elas querem comprar e vender sem que ninguém saiba quem está comprando com quem está vendendo com quem, o comprador não sabe para quem vendeu, o vendedor não sabe de quem ele comprou, quem comprou dele, e fica aquela coisa ali, submundo mesmo. Então, achar que esse tipo de regulação vai adiantar aqui em alguma coisa, realmente acaba chovendo molhado, tá? Inclusive, quando o Bitcoin ele foi criado, lá atrás, Bitcoin, ele foi criado justamente para se livrar das amarras estatais. Por que aquele negócio? Quando existe um estado ali que ele tem monopólio da emissão de moeda, ele pode manipular essa moeda da forma como ele bem entender. E com isso ele pode expandir a moeda, gerando inflação, diminuindo o valor da moeda ao longo do tempo, o que acaba prejudicando as pessoas mais pobres. Sim, quando o governo desvaloriza a moeda, são os mais pobres que são prejudicados em última análise. Pessoas mais ricas, elas têm como se proteger da inflação. Tem toda uma série de coisas que a pessoa mais rica pode fazer para se blindar. O mais pobre não. O mais pobre recebe salário. E aquele salário que ele está recebendo não tem nenhum mecanismo que ele pode fazer para proteger aquele salário do efeito da inflação. Porque quando ele recebe, os preços já subiram, as coisas já estão mais caras. E o que ele vai fazer nesse caso? Não tem muito o que fazer. Por isso que você criar estruturas que protejam o valor da moeda no longo prazo, isso não é para favorecer gente rica, é justamente para favorecer gente pobre, porque são eles os mais afetados por políticas econômicas desastradas, são eles os mais afetados por manipulação da moeda, pela inflação, por decisões ruins de governos, entendeu? Não é o cara lá, o da cobertura que está sendo afetado. Não, é aquela pessoa que está morando naquele estado que nem saneamento básico tem. Aquela pessoa é a mais afetada cada vez que acontece esse tipo de manipulação. E agora, o governo vendo que o próprio mercado está se ajustando nesse sentido, ele chegou agora nesse mercado, ele quer pegar o melhor lugar no ônibus, como se aquela estrutura não tivesse sido criada justamente por causa dele. Será que então esse tipo de regulação vai dar certo? Eu acho que não. Eu tenho a minha previsão. Eu entendo muito bem quais são as intenções de quem está tentando regular, mas no final das contas, eu acredito que não vai dar certo. E você, o que você acha? Você acha que tem que regular realmente? Você discorda do que eu estou falando? Comenta aqui embaixo, vamos conversar a respeito dessa questão. Se você acha que o mercado de criptoativos ele precisa de ter mais uma regulação, se o mercado de mineração de bitcoins tem que ser realmente regulado, porque pode ser uma questão muito interessante. Beleza, pessoal? Se gostou, deixe seu like, se inscreva e até mais.